Aí galera que acompanha os meus vídeos e o meu canal, agora com indicações de histórias em quadrinhos, mais um vídeo de HQs Marvel, tá? Dicas de HQ Marvel. Antes queria mandar um abraço pros colegas que estão com canais bem legais aí, que é o Vinícius, o Felipe, o Quadrinho BR também, que é um pessoal, o Nerd Casa. Tem um pessoal aí que está fazendo um trabalho legal aí, eu fico feliz de ter inspirado o pessoal aí, inclusive com vídeos até melhores do que o meu em termos de produção. Os vídeos do Vinícius tá ficando bem bacana, ele está fazendo uma edição legal, e vocês acompanhem também os vídeos dele, que vale muito a pena. Então vamos aqui comentar esses materiais aqui da Marvel. Eu vou colocando aqui mais ou menos numa ordem. Isso aqui, papapá. Deixa eu tirar aqui. Pronto, agora está organizado. Vamos comentar aqui X-Men: A Era do Apocalipse. O pessoal pediu para mim comentar sobre essa série. E primeiro eu vou fazer aquela introdução que eu sempre faço sobre as publicações que ela teve aqui no Brasil. Essa série ela saiu dentro das revistas mensais dos X-Men e de outros personagens, né, que acabaram se envolvendo com essa série na época da editora Abril. A Panini então resolveu lançar o encadernado da Era do Apocalipse em 6 volumes. Tá? Esse aqui é o volume 4. Tá? Os outros volumes estão ali na estante, mas para vocês entenderem essa saga, basta eu comentar um ou outro volume aqui. No caso, eu peguei o volume 4. A Era do Apocalipse, ela se passa numa realidade alternativa, mas ele não é simplesmente uma realidade alternativa sem influência cronológica. Ele tem bastante influência cronológica, tá? Por quê? Porque muitos personagens que surgiram dentro da Era do Apocalipse passaram para a cronologia normal, como o Homem-Doce, o X-Men, né, o Ned Grey, que é o filho do Ciclope, que era de uma realidade alternativa, e também o Fera Maligno também passou para a cronologia normal. A cronologia normal da Marvel se chama Universo 616, tá? Essa é a cronologia que nós estamos acostumados. O Homem-Aranha, Peter Parker, o Hulk, o Robert Bruce Banner e por aí vai. Então, essa saga ele passa uma realidade alternativa. Alguns personagens foram modificados, tá? A gente percebe o Dente de Sabre, por exemplo, que é um vilão, aqui ele está do lado dos heróis. O Wolverine não tem uma mão, o Ciclope é caolho, literalmente caolho. Então tem toda uma modificação dos personagens. Essa saga ela envolve basicamente o universo mutante. Tem influência, assim, influência não. Ele tem personagens também do universo tradicional, como o Hulk, o Quarteto Fantástico, dentro dessa série aqui, mas não teve repercussão na cronologia desses personagens. Mas no universo mutante, essa saga foi muito importante. Então, como eu estava dizendo, a Panini lançou em 6 volumes essa história, essa saga. Agora, em termos de qualidade, o que eu posso dizer para vocês? Ela é uma saga bem quista, tá? Ela foi lançada nos anos 90. Eu, particularmente, não acho grande coisa. Eu acho ela uma saga bacana, legalzinha, mas nada demais, tá? Então, se você pedir para mim, é uma saga que vale muito a pena, cara, eu diria que vale a pena, por quê? São 6 encadernados, tá? É uma série fechada. Ela tem um bom acabamento, tá? Você pode ver aqui, ó, é capa cartonada, mas papel muito bom, a impressão tá boa. A Panini fez um bom trabalho aqui. Ela não é uma série de luxo, tá? É só apenas um encadernado comum, mas o diferencial é o preço. Eu não sei se aqui vai ter o preço, aqui ele não está constando, mas você consegue achar isso aqui baratíssimo. Se você procurar na Saraiva, FENAC, no Extra, na Casas Bahia, você vai achar a coleção por ótimos preços, tá? Questão de, acho que R$15, R$16, R$17. Então, somando esse custo-benefício, eu diria para vocês que a saga vale a pena sim, tá? Ela é uma saga que teve vários escritores, tá? Você pode ver aqui, ó, o Scott Lobel, o Jan Francis Moore, o Jeff Loeb, o Fábio Nicieza, o Ellis, o Rama, os desenhistas mesma coisa, tá? Joe Madureira, o Chris Bachalo,
o Salvador La Roca, o Adam Kubert, o Andy Kubert, Carlos Pacheco. E então o que é? É uma série que tem vários escritores, então o nível das histórias acaba variando, tá? Tem alguns bons momentos, tem momentos ruins que não são grande coisa. A arte também varia, eu gosto particularmente da arte do Chris Bachalo, mas tem arte que deixa a desejar aqui também. Enfim, ela é uma saga, tá, que é de uma realidade alternativa, mas que tem uma importância no universo dos X-Men. Então eu recomendaria, não tanto pela qualidade da história, mas por ser uma saga fechada, uma saga bacana, legal, ela não é ruim, tá? E pelo preço também, tá? É um preço bem convidativo para quem quer começar a ler alguma coisa do universo mutante. Vamos para o próximo, mais uma pedida do pessoal que acompanha o canal. Dinastia M. Tá, o que seria a Dinastia M? A Dinastia M, ela, por um lado, ela envolve os X-Men, tá? E por outro, ela também envolve os Vingadores. Por quê? Aqui nós temos como foco central de toda essa saga aqui, a Feiticeira Escarlate, tá? A Wanda, que é a filha do Magneto, tá? E com relação ao que ela anda aprontando no universo Marvel. Eu particularmente acho uma saga bem interessante, bem legal. Eu não quero soltar muito spoilers aqui, tá? Porque o que ela faz aqui teve repercussão no universo Marvel, tá? De heroína, né? Que ela passou a ser uma procurada, né? Tanto pelos heróis como pelo governo dos Estados Unidos. Ela influenciou muito os Vingadores, tá? E algumas decisões que ela tomou teve uma grande repercussão no universo mutante. Essa saga aqui, ela é escrita pelo Brian Michael Bendis, tá? E os desenhos espetaculares do Oliver Coipel, tá? Eu acho que pronuncia dessa forma. Então, é uma saga bacana, tá? Eu acho uma das melhores dos últimos tempos que a Marvel produziu. Ela envolve os Vingadores e os X-Men, tá? Que vocês estão vendo na capa o Magneto. Que o Magneto passa para defender a filha, né? Ele tenta ajudar ela. Então, pessoal, fica a dica de Dinastia M. Ela também foi lançada em encadernado. Aqui a Panini lançou em 4 volumes. Eu, infelizmente, não tenho encadernado. Se alguém que tiver e quiser vender, por favor, entre em contato. De qualquer forma, uma ótima série, uma das melhores da Marvel nos últimos anos, tá? Vamos para a próxima dica. Guerra Civil. O que acontece com essa saga aqui e que todo mundo elogia e que realmente tem uma qualidade muito acima da média, é uma das grandes sagas da Marvel em todos os tempos. Eu particularmente acho ela muito, mas muito boa. Ela teve uma ideia central muito bacana. Deixa eu colocar aqui a série para vocês terem uma ideia dos volumes, das edições que foram lançadas, tá? Era uma minissérie em 7 edições, posteriormente foi lançado o encadernado, tá? Foram lançados especiais, diversos especiais, como Guerra Civil Frente de Batalha, tá? Que ele tem o foco no repórter Pera aí, só um segundo que tá caindo umas edições aqui atrás. Tá? Nos repórteres, tá? Que tratam, na visão da população civil, toda a repercussão da Guerra Civil. Como se deu essa Guerra Civil? Tá? Como vocês podem ver pela capa aqui, envolve um embate entre heróis da Marvel, né? O que aconteceu? O pessoal dos Novos Guerreiros estava tentando fazer um reality show, com câmeras acompanhando todas as intervenções de heroísmo deles, né? Até que uma dessas intervenções acabou dando um pouco errado. Eles acabaram destruindo
um colégio, né? Onde que haviam diversas crianças. Aqui até tem um adesivo, uma campanha de que lado você está. Que aqui as duas frentes principais eram o Homem de Ferro e o Capitão América. Aqui é a história inicial, tá? Dos Novos Guerreiros. Eles tentando invadir capturar os vilões, até que o vilão Nitro explode e mata uma galera do colégio. Então isso causou uma repercussão muito grande. O governo passa a exigir que os heróis passem por um registro. Eles têm que se cadastrar, revelar as identidades secretas deles, tá? E com isso o Capitão América não concorda. No entanto, tem o apoio do Tony Stark, o Homem de Ferro. E isso causa um racha entre os heróis, e alguns vão pro lado do Capitão América e outros vão pro lado do Tony Stark. Não tem a participação do Hulk nem do Thor. O Thor estava morto nessa época, e o Hulk ele estava banido que foi a série Planet Hulk. Então aqui nós temos do lado do Capitão América, por exemplo, Luke Cage, tá? Demolidor. E do lado do Homem de Ferro a gente tem o Reed Richards, o Fera, temos o Gigante, né? Que é o Hank Pym. A gente tem também o Homem-Aranha. E o que acontece? Esse pessoal, que estão o anti-governo, a lei de registro, que é o Capitão América, eles passam a ser caçados pelo próprio governo dos Estados Unidos e também pelos heróis Marvel, que são a favor do governo. Então aqui nós temos, ele é escrito pelo Mark Millar, tá? E os desenhos do Steve McNiven, acredito que se pronuncia assim. Não sei a pronúncia correta do nome do desenhista, que é um ótimo desenhista, como vocês podem perceber, tá? Então é muito bacana acompanhar o embate dos personagens aqui, tá? Essa aqui já é a última edição, que eu não vou mostrar para vocês, para não mostrar os spoilers de como acaba tudo, mas é muito legal acompanhar a série toda, tá? O Justiceiro aqui, ele tá do lado do Capitão, tá? Aqui é uma cena de exceção. O Capitão só tá dando uma lição nele. Ó, aqui os heróis que estão a favor do Homem de Ferro. É uma série muito, muito bacana, muito bem escrita. Ela teve uma grandíssima repercussão no universo Marvel. As séries mensais dos personagens foram influenciadas por essa saga central. Então, mas vocês conseguem acompanhar ela basicamente pela mini principal, tá? Vocês não precisam se preocupar em acompanhar as edições relacionadas que saíram nas mensais dos personagens. Claro que se vocês acompanharem, porque são de qualidade também, vale muito a pena, tá? É uma das melhores sagas da Marvel dos últimos tempos. Muito, mas muito bom mesmo. Vamos pro próximo aqui. Deixa eu colocar aqui que depois eu vou separar. Eu particularmente gosto muito, tá? A Panini traduziu aqui como Hulk contra o Mundo. Essa minissérie que na verdade ela é em 6 edições, tá? Que eu tô colocando para vocês acompanharem. Infelizmente a Panini ainda não lançou o encadernado dela. Nos Estados Unidos ela se chama World War Hulk, tá? Que seria Guerra Mundial Hulk, tá? Guerra Mundial do Hulk. E aqui a Panini teve a ideia de traduzir como Hulk contra o Mundo. É uma tradução mediana. Poderia ter pensado, feito um novo título, um título melhor do que esse que a Panini estabeleceu. Mas vamos comentar sobre essa saga aqui. Eu sou um pouco suspeito para falar do Incrível Hulk, porque eu gosto muito do personagem, tá? No entanto, aqui eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Eu ainda não comentei sobre o Planet Hulk, tá? Planet Hulk é uma saga em que o Hulk é banido da Terra, tá? Ele vai parar em outro planeta por conta dos Illuminati. Illuminati é um grupo secreto da Marvel, composto por Reed Richards, o Namor, Raio Negro, o Tony Stark, o Xavier e Doutor Estranho. E eles decidem, não todos e não em unanimidade, banir o Hulk da Terra, tá? Eles levantam algumas coisas que aconteceu, mas eles não se atentam que existe um contexto
para as destruições causadas pelo Hulk, tá? Não são destruições causadas pelo personagem em sã consciência. Mas enfim, eles banem o Hulk, tá? Numa saga muito legal que mais pra frente eu vou comentar, que é Planet Hulk. O Hulk ele passa a viver num outro planeta e ele acaba até se tornando o rei desse planeta. E acontece algumas coisas nesse planeta, tá? Que obrigam o Hulk a voltar para a Terra. Então o Hulk volta para a Terra totalmente enfurecido e com um esquadrão, tá? Um esquadrão de guerra. Então o Hulk quer buscar vingança perante os heróis Marvel. Aqui nessa primeira passagem do título pelo Greg Pak é uma passagem excelente, uma passagem ótima que ele teve pelo personagem. Ele revitalizou o personagem, colocou novamente no primeiro escalão. O Hulk aqui ele teve uma saga particularmente exclusiva dele, né? O que é muito interessante para colocar o personagem em evidência. Aqui essa série ela é escrita pelo Greg Pak, tá? E desenhado pelo John Romita Jr. Não essa primeira edição. Essa primeira edição é um prólogo, tá? Do Hulk voltando para a Terra com o exército dele, que é o Warbones, tá? Que é o nome do grupo dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? O Hulk aqui ele tá até, entre aspas, sonhando que ele tá enfrentando todo mundo. Aqui mostra ele meditando e tudo mais. O Hulk aprendeu a controlar a sua fúria e a direcionar ela. Então, nós temos o Hulk vindo para a Terra, totalmente emputecido com os personagens, os heróis do Illuminati, que são aquele grupo secreto. O Hulk expõe eles, conta toda a trama que eles estão se achando os reis do mundo, que eles podem decidir o futuro da Terra e do universo. E o Hulk, além de expor, o Hulk dá um cacete nesses caras. É uma saga muito bacana, é saga diversão pura. Tá? E os desenhos do John Romita eles são espetaculares porque ele sabe desenhar cenas de ação como ninguém. Olha, ele tem um enquadramento, ele tem uma sequência de quadros de ação que são muito bacanas. Tá? Que o Hulk enfrentando o Raio Negro. Os diálogos são legais, tá? Eu diria para vocês o seguinte, é uma saga em que o Hulk está sendo utilizado assim, em todo o seu potencial. Tá? O pessoal fala, mas como é que o Hulk saiu dando cacete em todo mundo? Tal? Primeiro que o Hulk é fodão. E segundo, que aqui nessa saga dá claramente para ver que ele está concentrando a raiva dele, ele aprendeu a meditar e a concentrar essa raiva. Então ele está mais poderoso do que normalmente ele era, né? E então é basicamente o Hulk enfrentando os heróis Marvel tentando conter ele. E aqui, nessa última saga, o confronto final, que é contra o Sentinela. Então, cada edição, o Hulk vai enfrentando um grupo. Aqui ele enfrenta o Raio Negro, aqui os Vingadores, depois ele enfrenta o Exército, o Quarteto Fantástico, o Doutor Estranho, e aqui também o Homem de Ferro que ele enfrenta, e tudo mais. Eu, particularmente, acho uma saga excelente, acho ela muito, mas muito boa. É uma saga importantíssima para a cronologia do personagem. Quem gosta do Hulk, isso aqui é fundamental, tá? Também teve... principalmente na série mensal do Hulk, obviamente, histórias relacionadas à cronologia, né? A série principal, desculpe. E os X-Men também tiveram, os X-Men enfrentaram o Hulk foi atrás do Dr. Xavier, então na mensal dos X-Men pela Panini, o Hulk enfrentou, acho que uma saga em 3 edições, uma minissérie. O Hulk enfrentou também o Motoqueiro Fantasma, enfrentou vários outros personagens, teve também do mesmo estilo da série da Guerra Civil, né? O Hulk Frente de Batalha, né? Hulk contra o Mundo Frente de Batalha, em que mostra a destruição causada, todo o reflexo que se teve na população civil. Então, basicamente é isso, pessoal. Saga bacana. Tirando Guerra Civil, eu considero a melhor saga da Marvel dos últimos tempos, essa saga do Hulk contra o Mundo. Ela não é uma saga tão complexa, tá? Como Guerra Civil, não tem uma temática assim tão bacana como Guerra Civil. Isso aqui é um gibi mais de herói mesmo. Vilão, pancada, explosão. É aquele gibi para você ler e se divertir com o confronto entre os personagens, acompanhar toda a ira do Hulk com os heróis. E é sempre interessante ver o Hulk detonando todo mundo. Vamos para o próximo. Esse vídeo vai ficar um pouco longo. O
o Cerco, tá? O Cerco foi lançado um prólogo primeiro, e depois foi lançadas as edições seguintes. Aqui tá faltando a edição 3, a edição 2, que tá separada, não sei onde foi parar agora. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Não, não está. Bom, enfim, depois eu pego a edição 2. Ela foi lançada em 4 edições, com um prólogo, tá? Que seria esse prólogo aqui. O que envolve o Cerco? Como vocês sabem, Asgard foi parar na Terra, né? O Thor ressuscitou e simplesmente fez baixar Asgard no território americano, tá? Aqui que você pode ver, em Oklahoma. Então, Asgard está flutuando em cima de Oklahoma. E o governo dos Estados Unidos não está nem um pouco feliz com essa história. Nem um pouco feliz. Ele quer simplesmente derrubar Asgard, tá? Ele não quer saber de Asgard ficar sobre o território americano. E aí que envolve todo o conflito. Que nessa época o Norman Osborn, tá? Ele era um dos chefões do Martelo, tá? E ele resolve acionar os outros Vingadores, os Vingadores Sombrios, tá? E vários outros vilões para derrubar Asgard, tá? Para variar, o nosso colega Norman Osborn, ele tem como aliado o Sentinela, que tem aqueles problemas psicológicos dele e que tenta, então, o Sentinela é acionado como uma arma definitiva para derrubar Asgard, tá? E aqui nós temos a participação do Loki, que traiu os deuses, né, de Asgard, e depois ele tenta se redimir. Essa série ela é escrita pelo Brian Michael Bendis e desenhada pelo Oliver Coipel, que é eu não sei como pronuncia esse nome, tá? Enfim, esse desenhista é o desenhista oficial do Thor, desenhou muito tempo o Thor, um ótimo desenhista. Quanto à saga em si, ela é uma saga que poderia ser melhor desenvolvido, principalmente o Sentinela, tá? Ela é uma saga legal, bacana, mas o Brian Michael Bendis parece que ele não consegue escrever sagas na Marvel. As sagas dele sempre deixam a desejar. Ele tem um ritmo que acaba ficando até monótono, com muitos diálogos com relação a essas sagas aqui, que tem hora que você precisa de um pouco de ação, não é só diálogo. O diálogo é interessante, é bacana, mas precisa um pouco de ação. E às vezes ele também entra em contradições, tem algumas incoerências nessa saga aqui. O Sentinela também é usado porcamente, tinha um potencial imenso para ser utilizado nessa saga, mas não foi o que aconteceu. De qualquer forma, é uma saga legal. Tá? Fica a dica para vocês. Por fim, finalizando a essência do medo. Tem o prólogo. Essas edições aqui que foram lançadas. Uma minissérie em 8 edições. Deixa eu colocar para cá, porque é muita coisa. Nem eu vou conseguir me... Tá? Uma saga em 8 edições. Tá? Ele é escrito pelo Matt Fraction e o Stuart Immonen, que é o desenhista da série. O que seria a Essência do Medo? A Essência do Medo foi lançada até recentemente, se a gente for analisar, pela Panini, nessa minissérie em 8 partes aqui. Nos Estados Unidos ela teve bastante reflexo nos outros títulos. Por quê? Tem um personagem chamado Serpente, que é o irmão do Odin. E a Serpente ela ressurge e ela tenta tomar o controle da Terra. Ela pensa em destruir a Terra. E o Odin não está muito se importando com isso não, mas o Thor tá. E o Thor pede ajuda e não recebe essa ajuda. Então o Thor fica do lado dos Vingadores, né, contraria o pai dele e tenta auxiliar eles nessa luta contra a Serpente. São colocados, são soltos na Terra diversos martelos mágicos de deuses, tá? Então o que acontece? Alguns personagens acabam pegando alguns martelos, como por exemplo, eu vou citar alguns para vocês terem uma surpresa quando vocês lerem essa saga, tá? O Homem Absorvente, ele pega um martelo e se torna hiper mega poderoso. O Hulk é outro personagem, tá?
que pega o martelo e ficou com um visual super bacana, super bacana. O Coisa também pegou, né, um martelo, Gárgula Cinzento, Fanático. Eu já falei bastante aqui, tá? Então são, acho que se não me engano, 7 martelos que são que ou personagens, sejam vilões ou heróis, eles acabam pegando esse martelo e sendo corrompidos por ele. Então eles passam pro lado da serpente, tá? E os heróis Marvel têm que combater a serpente para não deixar que eles destruam o planeta Terra. Ele é uma saga legal, tá? Poderia também ser melhor desenvolvida, a Essência do Medo, Fear Itself, que é o nome originalmente que saiu nos Estados Unidos. Os personagens, assim, foram pouco explorados, tá? Eles poderiam ter explorado melhor os personagens dessa saga, mas não foi o que ocorreu. Eu colocaria aqui ela abaixo de Guerra Civil, tá? Abaixo de Hulk contra o Mundo, eu colocaria ela no nível de O Cerco. De qualquer forma, ela é muito bem desenhada, eu gosto bastante do Stuart